Pessoal, vamos dar uma dica aqui para vocês sobre as propriedades das potenciações. Elas ajudam bastante a resolver diversas questões sobre potenciação, beleza? Então vou colocar algumas propriedades aqui para dar uma ajudinha a vocês. Por exemplo, eu vou chamar de propriedade 1 a multiplicação de bases iguais. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu tenho 2 elevado a 8 multiplicado por 2 elevado a 4. Esse númerozinho de baixo se chama base e o de cima é expoente. Quando as bases são iguais e é multiplicando, aqui a gente chama de multiplicação de bases iguais. Sempre que elas forem iguais, você repete ela e soma os expoentes. Você vai somar o 8 mais o 4, vai dar 12. Ok? E se for multiplicação de bases iguais. Agora a segunda propriedade diz, se for divisão de bases iguais, vamos colocar agora a base sendo 3. Divisão, bases iguais. Repete a base e subtrai os expoentes. 10 menos 8, 2. Terceira propriedade. Vamos chamar a base agora de 5. Vamos sempre mudando. Aqui a terceira propriedade se chama potência de potência. Quando eu tenho mais de um expoente, você repete a base, que é o 5, multiplica os expoentes. Dá 10, ok? Nós vamos fazer algumas questões que as bases são diferentes, mas tem como a gente colocar elas para serem iguais e depois usar as propriedades. Então, multiplicação de bases iguais. Repete a base e soma os expoentes. Divisão de bases iguais. Repete a base e subtrai os expoentes. Se tiver 2 expoentes ou mais, repete a base e multiplica os expoentes. E tem outras mais simplesinhas. Por exemplo, qualquer número elevado a zero, o resultado seria 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Outra. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. São umas dicasinhas para vocês. Se a base for 10, o que é que você faz? Você repete o 1 e a quantidade de expoente é a quantidade de zero. Como aqui é um 5, são 5 zeros. Então daria 100 mil. Não precisa você fazer 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes não. Se a base for 10, repete o 1 e a quantidade de zero é o expoente. Ó. Se aqui é 5, 5 zeros. Ok? Se a base for 1, não importa a quantidade que seja o expoente, sempre vai dar 1. Ok? Se a base for 0, não importa o expoente, vai dar 0. E são propriedades que vocês têm que memorizar para ajudar em algumas questões. Por exemplo, se eu perguntar a vocês quanto é a metade de 2 elevado a 22? Quanto é a metade de 2 elevado a 22? Você já vai usar a propriedade. Pensem um pouquinho aí. Quanto é 2 elevado a 22? Vamos lá para o raciocínio. Tudo que é metade é dividido por 2. Então, eu vou dividir isso aqui por 2. Então, aqui subtentes que tem 1 aqui no expoente, ó. Aqui ficou o quê? Propriedade 2, ó. Divisão de bases iguais. O que é que eu faço? Repete a base e diminui os expoentes. 22 menos 1, 21. Então, quem imaginaria que a metade de 2 elevado a 22 é 2 elevado a 21? É só um expoente a menos. Vamos provar? Quanto é a metade de 2 ao cubo? Se é um expoente a menos, a metade de 2 ao cubo vai ser 2 ao quadrado. Não é sempre 1 a menos? Se aqui é 22 e deu 21, aqui sendo 3 dá 2. Então é a metade. Vamos ver realmente se é a metade? 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, que daria 8. Cuidado para não colocar 6, que é multiplicando. 2 ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4. Então está provado que é verdade, ó. A metade de 2 ao cubo é 2 ao quadrado. É só você olhar para o resultado, ó. 2 ao cubo deu 8. 2 ao quadrado deu 4. Então, realmente, 4 é a metade de 8.
Aqui é uma pegadinha. A metade de uma potência de base 2 é 1 a menos. Por exemplo, se fosse a terça parte, qual a terça parte dessa potência? Como é a terça parte, eu já ia dividir por 3. Seria o mesmo raciocínio. Colocava 1 aqui, ó. Repete a base, subtrai os expoentes. 10 menos 1, 9. Ok? Vamos mais um aqui. Quanto seria a quarta parte de 2 elevado a 10? Aqui já é diferente um pouco. Ó. Quarta parte nós vamos dividir por 4. E aí, as bases são iguais? Não, né? A propriedade diz é quando as bases são iguais. E quando as bases são diferentes, o que é que eu faço? Eu tenho que fatorar para fazer ela ficar igual. Se eu fatorar o 4 por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 4 é a mesma coisa de 2 ao quadrado. Então, eu venho para cá, eu repito 2 à décima. E vou dividir por 4, que eu vou trocar por 2 ao quadrado. Então, eu consegui fazer as bases ficarem iguais. Já que elas ficaram iguais, agora ficou fácil. Eu repito a base e subtraio os expoentes. 10 menos 2, 8. Então, qualquer questão de potenciação, vocês têm que memorizar essas propriedades aqui, ó. Porque essas propriedades, se as bases forem iguais. Quando ela for diferente, ó, você fatora, ela vai ficar igual e você usa a propriedade. Ok? Valeu!